Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus nesta manhã. Vamos ler, nesta noite. A parte da manhã foi tão maravilhosa, irmãos, que eu estou ainda respirando aqui o sabor da escola dominical nesta manhã. Quem não veio, deixou de receber, mas domingo tem mais, né? As escolas dominicais têm sido maravilhosas. O estudo da palavra, os irmãos, os professores têm ministrado aqui coisas maravilhosas. Você que não é inscrito na escola, se inscreve, irmãos. Você vai aprender coisas aqui da Bíblia que talvez você nem lembrava mais. Você aprendeu lá na sua infância. E aqui nós revemos tudo. Então por isso que eu falei na manhã. Amanhã ainda está fresca. Irmãos, palavra do Senhor. Falada por Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2. Eu vou ler rapidamente. Eu quero trazer uma palavra aqui de admoestação para os irmãos desta noite. Uma rápida palavra de reflexão. Capítulo 2, versículo 1 ao 5. Diz assim: Despojai-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento da salvação. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando vós para ele, a pedra que vive rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedra que vivem, sois edificado casa espiritual, para que sedes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Poder assentar. Muitos irmãos foram pegos de surpresa hoje, né? Na oportunidade. E o irmão presbítero, ele foi generoso. Quando eu estiver aqui, for a graça de Deus me dar a oportunidade de dirigir o culto, irmãos, eu dirijo o culto à moda antiga. A moda antiga, eu falei com ele, vamos dirigir igual a moda antiga. Vamos ouvir o irmão fulano e o outro já se prepara. Não tem perguntar não. Porque eu tenho absoluta certeza que cada um de nós temos o que falar acerca de Jesus. Jesus, irmãos, faz coisa tremenda em nossa vida. Os testemunhos são edificantes, né? Se nós vamos dar oportunidade aos irmãos em falar o que Deus já fez por nós nessa semana, é muita coisa. Nós temos motivo de sobra para agradecer. E os testemunhos edificam os irmãos. Você vê que Deus ele vem falando desde manhã aqui, na escola dominical, nos departamentos, e durante o culto aqui, os hinos que foram cantados, as palavras que os irmãos leram aqui, foi tudo palavra que toca o coração. São testemunho falado e cantado para nossa edificação. E a Bíblia vai dizer assim, Deus abençoe. A Bíblia vai dizer assim: toda vez que vós se reunir, haja salmo, haja doutrina e haja louvor. Porque nós estamos, irmãos, em um culto de adoração a Deus. E a Bíblia diz que nós temos que edificar uns aos outros. Senão a vida cristã não faz sentido. Não é, irmãos? Irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler é conhecida dos irmãos. Deixa eu contextualizar rapidamente o que estava acontecendo aqui. Na feita que Pedro escreveu esta palavra, quem era o imperador era Nero. Os crentes tinham sido expulsos de Roma. E se instalou então uma perseguição a todo tipo de cristão, seja judeus helenistas, que são judeus gregos que aceitaram o cristianismo. Nero instituiu uma perseguição a esses irmãos, esses aqui estavam na Ásia Menor, porque ele diz que os crentes atiraram fogo em Roma. Então o imperador e o Império Romano, ele aceitava todo tipo de religião, desde que eles confessavam e professavam que o imperador também deveria ser adorado. Na época dos irmãos,
Quem tem mais de 10 anos de crente, eu acho que os irmãos lembram da Bíblia que tinha um peixinho. Hoje não se vê muito essa Bíblia, que tinha um símbolozinho do peixinho. É nessa época aqui da igreja primitiva que tinha que instituir o peixinho, porque ninguém podia falar que era cristão. Então eles andavam com a plaquinha, e quando ele encontrava uma outra pessoa, ele mostrava o desenho do peixe, que simbolizava o evangelho, ou simbolizava o cristianismo, ou se não, desenhava no chão, porque se fosse denunciado, esses irmãos estariam perdidos, iam para a arena, iam ser perseguidos psicologicamente para dizer: César é seu Quírios ou Jesus é seu Quírios? César é o seu Senhor ou Jesus é o seu Senhor? Então Pedro, ele escreve aqui para esses irmãos que estão dispersos na Ásia, que essa situação de perseguição, e a perseguição que se instalou aqui para os irmãos, era uma perseguição física, perseguição moral e perseguição psicológica. Ou seja, quem era crente não podia comprar no mercado. O pai queria fazer, a mãe queria fazer um pão para dar ao filho, ele não podia dizer que era crente. Ou se ele fosse crente conhecido, ele não poderia comprar no mercado, porque ele era perseguido do império. Ele era algoz ao império. E essa situação gerou nos crentes da época uma maldade no seu coração. Gerou no coração dos crentes da época, desses irmãos, uma raiva do Império Romano, uma raiva da sociedade. E eles começaram a acumular no coração e na sua vida dolo, mágoa. E Pedro, tendo conhecimento disso, ele, inspirado por Deus, ele, pelo Espírito Santo, ele começa dizendo: despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Irmãos, eu costumo falar na escola dominical sempre, e a Bíblia fala sobre isso, né? Que Jesus, ele resolve e resolveu a nossa situação espiritual. Qual era a nossa situação espiritual? Morto em pecado. Nós estávamos mortos. Se Jesus não viesse no contexto e aparecesse e morresse por nós, nós ia viver uma vida de maldição, como Caim, e viver uma vida no mundo de maldição até morrermos, amaldiçoado. Mas Jesus, ele resolveu a nossa situação espiritual. Então, assim que, como esses irmãos estavam sofrendo, estavam acumulando em seu coração angústia, no decorrer da caminhada cristã, é possível acontecer situações que nos chateiam, como diz em Portugal. Situações que nos tiram a gente da órbita. Existe situação que acontece no decorrer da caminhada, nós aprendemos. Olha como é importante a escola dominical. Nós aprendemos aqui domingo passado as 3 posições do crente. A posição de santificação posicional, a posição da santificação progressiva e o estado de glorificação. Jesus, ele resolveu a nossa situação, nos colocou na santificação posicional. Mas existe crente que ele só para aí. Às vezes nós só paramos na santificação posicional e esquecemos de continuar na santificação progressiva. Ô irmãos, Deus abriu nossos olhos espirituais. Deus abriu o nosso coração. Às vezes nós queremos ouvir Deus falar através de um profeta, somente. E Deus fala. Deixa eu perguntar, responde para você mesmo. Você já, nessa correria aí da vida, você já parou para olhar as folhagens das árvores? De vez em quando eu faço isso, de manhã. Você já parou para olhar a grama como está verde? Você já parou para fazer isso aqui, ó? Se Deus resolver trancar o oxigênio, falar, a partir de hoje vai ter oxigênio até as 15 horas da tarde. Dali para frente não vão ter que comprar. Isso não é motivo de gente glorificar a Deus e aplaudir de pé, não, como diz o outro? Às vezes nós estamos tão na correria freumática da vida
que nós não paramos para olhar as coisas simples que estão ao nosso redor. Mas queremos ouvir, Deus fala mesmo, queremos ouvir às vezes um profeta, um anjo descer. Mas Deus está se revelando para você do seu lado. Mas nós estamos aí nessa correria. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque os nossos sofares é mais confortável do que essas cadeiras aqui. Mas nós decidimos dizer não para o comodismo e vir adorar o Senhor. Isso no mundo espiritual, irmão, tem um peso muito grande. Você já vai começar o seu dia leve, cheio de Deus. Então é possível o que aconteceu com os irmãos na época acontecer conosco. Então Pedro, ele fala para os irmãos dizendo assim: despojai-vos, dor de hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Desejai atentamente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual. Esses irmãos, devido a essa situação de perseguição, irmãos, imagine, nós estamos aqui, de repente, ouvindo a notícia que o irmão foi pego pelo dito do império e foi morto na arena. Ô irmão, isso causa um pavor. Isso causa um temor muito grande. E Pedro encoraja os irmãos, falei: gente, vocês são crentes. O mundo, irmãos, a gente pode estudar, pode ter visão de ser empreendedor, ser empresário, mas a vida não termina na sepultura, como nós aprendemos hoje de manhã. A vida não termina só ali no túmulo. Ali só é o corpo que fica e apodrece. Em 3 dias o intestino delgado ele explode. O bicho começa a comer. A vida tem uma eternidade inteira ainda. E Pedro salienta os irmãos, admoesta os irmãos pela posição deles. Eu separei um tema aqui, baseado nessa perícola da Bíblia Sagrada, característica de um cristão autêntico. Primeira característica que eu separei aqui nesse texto, irmãos, ele não deixa essas coisas dominar. Pode acontecer, irmãos, e vai acontecer, de situações que vai te pôr à prova, de situações que vai deixar às vezes você meio frustrado, mas essas coisas não podem dominar a gente. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, uma época onde só existe palavras motivacionais e não tem sustentação bíblica genuína. Eu lembro que na minha época de adolescente, os irmãos também lembram, o povo estava numa prova, ainda tem crente assim, tem crente aqui dentro assim, numa prova terrível, mas estava cantando o hino: a luta vem e passa, mas não desanima, porque quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. O pau quebrando, e fala: o crente é igual a palmeira, se enverga, mas não quebra. Hoje em dia, a pessoa está vivendo nesse mundo sem sustentação bíblica, que o cara é igual a palmeira, ele fica. Então a situação não pode dominar o cristão. Nós aprendemos pela Bíblia Sagrada que Paulo ele vai dizer para os irmãos de Roma: admoesto, rogo aos irmãos que não se amoldeis a esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Ou seja, a santificação é a transformação de mente. É como eu penso diferente das outras pessoas. Não é o mundo que tem que se transformar, não é o mundo que tem que se amoldar à igreja. É eu que tenho que ter a mente transformada. Eu estou passando uma situação complicada, mas eu sirvo um Deus poderoso. Então o primeiro ponto é que ele não deixa se dominar. Irmãos, o problema da humanidade não é falta de fé. A Bíblia não fala de falta de fé.
A Bíblia vai dizer: homem de coração dúbio. Ora tem fé em Deus, ora tem fé nas dificuldades. Ora está crente, ora está dizendo que a dificuldade vai comê-lo. Eu falo com a minha esposa sempre: um dos segredos para nós vivermos e rompermos nessa vida é fechar a boca para murmuração. É não murmurar. Irmãos, eu não tenho tempo para contar isso, mas eu já passei cada situação nesse curto período de vida que eu tenho, mas eu não abro a boca. Posso pecar em outras coisas, mas eu não abro a boca para murmurar, porque eu sei da cidade que está me esperando. Eu sei que a vida cristã não é somente aqui. Eu sei que cristianismo e salvação é mais do que vir na igreja. É o pós-vinda que Jesus tem para mim. Então, o primeiro ponto de um cristão genuíno: ele não se deixa dominar por essa situação. Segundo ponto, ele busca nutrir-se da palavra de Deus. Lembra que eu falei aqui de Josué? Um guerreiro, irmãos, ia conquistar Canaã. O território de Canaã tinha aproximadamente 7 nações inimigas. O que Josué tinha? Um bando de ex-escravos. Não tinha instruções militares, a não ser o próprio Josué. Pessoas que dependiam somente de Deus. Sabe o que Deus falou para ele, Josué? Separa os homens e faz seminários de militância de exército. Não. Deus vira para Josué e fala: medita nesta lei de dia e noite. Irmão, tem gente que está enfrentando o mundo aí a papo seco. Aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo, fala em línguas estranhas e está enfrentando o mundo aí a papo seco, sem Bíblia. E vem na igreja, enfrentando. Irmãos, Deus falou para Josué. Josué era o guerreiro, gente. O cara precisava conquistar sem mandar o homem ler. Olha a importância que Deus dá para a palavra. Deus gastou, irmãos, ao longo da história 1.600 anos para compor a Bíblia. E às vezes nós não gastamos 10 minutos. Queremos enfrentar o mundo a papo seco, só com as minhas convicções. Irmãos, eu tenho que ser franco com você. Não vai vencer não, querido. Você vai ser bem sucedido às vezes aqui. Você vai ter uma boa casa. Vai ter uma boa companhia. Mas é casa sobre barro. É casa sobre areia. Jesus falou. Rapaz, esse relógio não para não, é? Jesus falou que é mais fácil construir casas na areia. É fácil. Você não leva tanto tempo, não gasta tanto material, mas se vir a tempestade, quem enfrenta esse mundo sem meditar na palavra, sem ler a palavra, está construindo casa na areia. E às vezes está passando por problemas emocionais, que esse mundo está atacando. Satanás, irmãos, ele é o inimigo da nossa alma. Ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo da igreja. Ele está investindo pesado. Sempre investiu pesado aqui, ó, para você ter uma visão de derrotado. Jesus, ele nos fez, nos adotou e nos fez filhos de Deus. Nos colocou nos lugares celestiais. Satanás não quer que você entenda essa posição que você tem. As nossas pendências, nós resolvia sempre em oração, no individual, sempre. E nós continuamos resolvendo as nossas pendências em oração. Então não enfrente o mundo sem Bíblia.
Não enfrente situações sem o livro sagrado. Jesus deu importância para ler, irmãos. A palavra de Deus, faz um tempo, você já sabe, estou falando pergunta de tolo. Você já passou por essa experiência de ler a Bíblia, de repente aquele versículo entrar dentro de você. E de repente você se tornar um gigante. Só porque meditou e recebeu a palavra. Os espias, os irmãos conhecem, foram 12 espias. 10 deram o mesmo relato e falou negativismo. 2 deram os mesmos relatos e falaram: nós vamos comer aqueles gafanhotos. Nós vamos pegar aquele gigante e vamos comer eles. Porque Deus, nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Então, segunda característica é que esse crente, ele medita na palavra. Terceira característica, ele desenvolve a sua salvação. Eu preciso, irmãos, desenvolver a salvação. Muitas das vezes a pessoa se sente fraca na caminhada, porque pode, irmãos, acontecer de você tropeçar e quebrar a unha do dedão, espiritualmente falando. A Bíblia, Deus, irmãos, Deus não espera que nós não erramos. Deus não espera que nós não erramos. Deus, irmão Cleito, Deus espera que nós nos arrependemos e confessamos e buscamos ao Senhor. Ô, irmão, sem Deus não dá. Não adianta. Sem a palavra de Deus, sem meditação, sem busca, sem desenvolver essa salvação, não tem céu para ninguém. Nós somos muito fracos, irmão, sem Jesus. Nós somos muito frágeis sem a palavra de Deus. Se o Espírito Santo nos afasta um pouquinho da nossa vida, irmão, nós começamos a fazer coisas erradas demais. A Bíblia diz que as nossas provas, as nossas obras, vai ser testada no fogo. Tem gente que vai entrar no céu, eu estava falando com o pastor Telso, falei domingo, aqui na escola, quem veio, que Jesus vai entrar assim, abanando o fogo do corpo dele, vai escapar por um fio. Então eu preciso desenvolver a minha salvação, a minha vida espiritual. Porque sem essas características da palavra de Deus, eu sou como uma múmia, mortificada, envelhecida, carbonizada. Irmãos, e Jesus, a visão que nós temos de Jesus é diferente dos contemporâneos dele. Nós temos aquela visão romanticada de Jesus, europeia. Os contemporâneos de Jesus não. Jesus falou: quem diz os homens que eu sou? Tu disse que era o João Batista. Quem foi João Batista, irmãos? Quem era João Batista? Não. Tu disse que tu era Jeremias. Quem foi Jeremias? Olha a visão que os contemporâneos de Jesus tinham. Não. Uns dizem que tu és Elias. Quem foi Elias? Desceu fogo do céu e consumiu. Jesus não tem meio termo. Jesus não tem essa amizade que é falada aí com o pecado. Jesus fala: quem crê, crê. Quem não crê está condenado. Acabou a conversa. Jesus fala: tem dois tipos de cara, o tolo e o sábio. O tolo é aquele que faz a casa assim, o sábio é esse. Jesus falou bem assim: é sim ou não, passou disso é demônio. Então, irmãos, eu tenho que olhar para mim e me arrumar de quando em vez no espelho espiritual. E ver se de fato eu estou vivendo uma vida de um cristão autêntico. E João, como eu estava falando com os irmãos, para fechar aqui, que Deus não espera que nós erramos, mas Deus espera que nós nos arrependemos.
João fala assim, gente, eu escrevo isso. João fala, filhinhos, eu escrevo isso para que vocês não errem. Mas se acontecer, que pode acontecer, temos um advogado. Jesus está no céu hoje com uma posição de intercessor, de advogado por nós, advoga nossas causas. O inimigo das nossas almas, irmãos, ele está direto, os irmãos sabem, nos acusando. E João chegando lá no arrebatamento, na visão do céu, do trono, diz o texto que João chorava inconsoladamente, porque não havia dignidade para pregar no livro. Aí um dos anciãos dos 24 toca em João e fala, não chora mais não. Eis aí o leão da tribo de Judá. Olha o mistério, segura. Eis aí o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, aquele que venceu, e ele é digno de desatar os selos. A Bíblia não diz, mas eu penso que João levantou, enxugou as lágrimas, se compôs e olhou para o trono. Quando ele olha para o trono procurando esse leão, ele não vê o leão. Ué, cadê o leão? O que o João vê? João vê um cordeiro, como que havia sido morto, com 7 olhos e 7 chifres. Ou seja, Jesus, João estava tendo a visão da igreja. Jesus para nós, ele é cordeiro, irmão. Ele advoga nossas causas. Coloque tudo que você tem de fato nos pés de Cristo e deixa Ele dominar por completo a sua alma. Nós falamos aqui, semana passada, sobre pedir perdão e confessar. Não é só pedir perdão, é confessar para Deus. E falar, a minha alma está com isso aqui, Senhor. Aí, irmãos, eu estou pronto para ter uma vida autêntica. Ô, irmãos, o que esses irmãos passou aqui, existe agora, já estou fechando, existe agora, no mundo atual que nós vivemos, pessoas passando provas, perseguições terríveis no mundo. Mas nós aqui agora, no exato momento, nós não passamos perseguição não, gente. Nós passamos algumas dificuldades. Às vezes dificuldade financeira, dificuldade de trabalho, mas não é perseguição. Então nós temos motivo de sobra para glorificar a Deus. Se nós estivéssemos num contexto desse, gente, ou no contexto dos irmãos da China, então seja grato ao Senhor. Eu sei que os irmãos são, que eu estou trazendo essa palavra de admoestação, de edificação para os irmãos. Eu sei que os irmãos é grato, continua sendo grato ao Senhor. Deus se deleita na gratidão. Olha, irmãos, uma pessoa que vive uma vida de gratidão a Deus, as coisas vão acontecendo assim automaticamente. Quando você assusta, a bênção chega perto de você, sem você pedir. E quando nós pedimos errado ainda. Aí o que Deus faz pela misericórdia? Deus faz além do que pedimos e pensamos. Deus faz muito mais. Às vezes eu espero uma coisa, Deus, como me conhece, Ele vai além do que eu pedir. Porque Deus sabe a nossa real necessidade. Mas para isso, eu preciso viver uma vida de fé em fé e de glória em glória diante do nosso Deus. Coloque sobre os pés. Uma outra hora nós continuamos falando sobre esse texto. Mas vamos continuar nos pés do Senhor, irmãos, pedindo a Deus força, graça, para nós podermos seguirmos rumo ao céu. Nós somos, irmão, um dos povos mais privilegiados do mundo, porque nós não vivemos no engano. Se nós tombarmos aqui hoje, se Jesus não voltar e nós tombarmos aqui hoje, eu tenho a convicção que eu estarei de olhos abertos no céu. Quem é o segundo que crê nisso? E isso é vida cristã que faz sentido, irmãos. Vamos orar ao Senhor.
Querido Deus, Pai Santo, muito obrigado, ó Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, ó Deus. Obrigado, Pai, por esta manhã que o Senhor nos concedeu aqui hoje. Obrigado, ó Pai, por esta noite que o Senhor está nos concedendo, ó Pai querido, de oportunidade, ó Pai, de agradecer, de servir o Senhor com os nossos talentos. Obrigado, ó Pai, por ela saúde, pelos meus órgãos vitais estar funcionando tudo em dia. Obrigado, Senhor Jesus, por isso, pela vida da minha família. Senhor, louva a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, ó Pai, que vão sair desse culto hoje convicto mais ainda da sua posição em Cristo Jesus. Prepara-nos, ó Deus, para o encontro do Senhor, ó Pai, e nos torna, meu Pai, cidadão de fato do céu, ó Pai. É o que nós lhe pedimos, ó Deus, lhe agradecemos, ó Pai. Fica conosco até a tua volta, ou até o fim dos nossos dias. É o que nós lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus.